Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho em minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, a gente leu o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Nesse princípio aqui, nesse início aqui dessa leitura, Paulo ele fala sobre ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos e compatriotas. Existia e existe até hoje, uma certa dificuldade, muitas vezes, de nós entendermos a graça de Deus, que é pela fé. Muitas vezes nós queremos que a justiça de Deus, a graça de Deus, ela seja por merecimento. E não é dessa forma, não é por merecimento, mas é pela vontade de Deus. Não é pela vontade da carne ou a vontade do homem. Quando nós entendemos que a graça de Deus é pela vontade de Deus e é pela fé, nós começamos a nos aproximar de Cristo. Nós começamos a nos aproximar de Deus. Quando, porém, nós entendemos que é pelas obras, que é pela carne, que é por merecimento, nós acumulamos frustrações, porque ninguém é perfeito. E à medida que nós vamos conhecendo a palavra, e queremos viver por merecimento, por obras, a gente começa a se frustrar, e ao invés de a gente se aproximar de Deus, a gente começa a se afastar de Deus. Quando, porém, nós entendemos que é a vontade de Deus, é a graça de Deus, a gente chega diante de Deus com o coração mais quebrantado. A gente chega com uma postura de rendição, entendendo que nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. E aqui, seguindo o texto, o versículo de número 6 diz assim: Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Não é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Aqui nesse momento, Paulo, na sua explicação, no seu texto, ele está migrando da carne para a fé, para a graça. Então, quando ele fala nem todos os que são de Israel são israelitas, ou seja, como assim? Não são de Israel? São de Israel. Não são israelitas? Ele fala não são israelitas, nem todos. Mas só que aqui ele começa a explicar no sentido espiritual. Ele começa a explicar no sentido da vontade de Deus, pela promessa que Deus fez a Abraão. Então ele continua dizendo, pois a palavra de Deus no versículo de número 8, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. E aí ele vai falar agora, no versículo de número 11, ele vai falar sobre essa questão do merecimento. Presta atenção no que ele escreve aqui.
Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então ele fala que eles ainda não tinham sido nascidos, e nem tampouco feito algo bom ou algo ruim, nem bem nem mal. Então ele fala aqui, mas por aquele que chama, não é por causa das obras. Então pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, por mais bom que seja, por melhor que sejam as nossas intenções, nós não vamos conseguir desfrutar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da herança de Deus, da promessa de Deus. Nós não vamos. Nós vamos acumular frustrações porque vamos começar fazendo aquilo que é bom, aquilo que está na lei, mas quando a gente falhar, a gente vai se sentir indigno. Por quê? Estamos tentando viver segundo a carne, segundo a lei. E pela lei ninguém alcança a salvação. A salvação é pela graça de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos deu um direito. Cabe a nós desfrutarmos desse direito. Cabe a nós buscarmos viver essa herança, essa conquista. E para eu viver essa conquista, para eu viver essa promessa, essa graça, eu preciso aprender a me aproximar de Cristo. Eu preciso aprender a conhecer a Deus. Não existe maneira de eu agradar a Deus se eu não andar com Ele. Eu preciso lhe dar tempo para eu conhecê-lo e Ele poder falar comigo. Não tem como a gente conhecer uma pessoa sem andar com ela. É assim que funciona com os nossos amigos, com as pessoas que a gente convive. Nós precisamos andar com elas para então entender o seu temperamento, os seus sonhos, aquilo que desagrada a elas. É assim com Deus também. Precisamos nos aproximar de Deus. Amém? E aqui ele fala no final, né? Versículo de número 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? E Paulo fala, sim, mas a justiça que vem da fé. Versículo de número 31. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la. Por quê? Não a buscava pela fé, mas como pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, aqui Paulo está falando que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram. Mas alcançaram por causa da fé, por causa de Cristo. Aquele que aceita a obra da cruz, que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e nos deu a condição de nos reconciliarmos com Deus, aquele que aceita essa obra, esse alcança a graça, alcança a salvação, alcança a comunhão com Deus. Porém, quando nós tentamos pelas obras, nós não alcançamos. Que a cada dia nós venhamos a entender que eu me aproximar de Deus vai me dar condições de conhecer a Deus. Eu me aproximar de Deus vai me dar condições de desfrutar da sua presença, de aprender aquilo que agrada ao Senhor. E isso só vai fluir pela fé. Pelas obras, por merecimento, nós vamos acumular frustrações e não é isso que nós queremos. Amém? Que a gente possa deixar o Espírito Santo mover no nosso coração, no nosso interior. Que o Espírito Santo possa testificar com o nosso espírito, para que a gente aprenda a ter intimidade com Deus. Eu desejo um bom dia a todos, que todos fiquem na paz do Senhor e desfrutem da graça de Deus. Amém?